A Mocidade Independente de Padre Miguel vai homenagear a cantora Rita Lee no Carnaval de 2026, um dos grandes nomes da história da música brasileira. Rita Lee, que faleceu em 2023, vai ganhar a grande consagração que um artista brasileiro pode receber, que é virar enredo de uma escola de samba do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. É muito comum, quando tem samba sobre cantor, sobre cantora, o samba trazer na letra várias referências ao homenageado, à homenageada. Nesse caso não é diferente, mas eu queria chamar atenção também para o fato de que a melodia também traz referências a várias músicas que passaram pela voz da Rita Lee, como é o caso, por exemplo, do refrão do samba, com Erva Venenosa, e também lá do comecinho do samba, mas isso a gente conta aqui na volta. Mocidade, minha mocidade, voltei por você, desbaratina a razão, se joga meu bem, no céu, no mar, na lua, na vila vintém. Um belo dia resolvi mudar, cansei dessa gente careta. Que tem? Aos seus bons costumes eu sinto informar, foguei outras ovelhas negras. Então o Mocidade, tá aí na batida de Erva Venenosa, né? Do Venenosa, de Erva Venenosa, que é uma música antiga dos Golden Boys, lá dos anos 60, mas que fez muito sucesso na voz da Rita Lee lá em 2000. E aí o refrão já é a Rita Lee falando com a mocidade e pedindo, né? Porque ela diz assim: minha mocidade, voltei por você. Então a Rita Lee nos deixou, mas ela volta aí nesse desfile. E aí ela pede, né? Desbaratina a razão, se joga, meu bem. O desbaratina a razão, né? Então deixa a razão toda desbaratinada, vamos fazer a subversão dessa razão, né? Esse desbaratina vem da música Lança Perfume, que tem todo um jogo de palavras ali, né? Com o perfume da menina, e enfim, não preciso nem dizer, toma cuidado que o TikTok é doido para derrubar vídeo por causa dessas coisas, então às vezes eu vou ter que falar assim meio nas entrelinhas, que o TikTok não está preparado para Rita Lee, né? Mas vocês entenderam a música e também o desbaratina, que é nesse sentido, de desbaratinar a razão e convidar a mocidade para essa jornada meio louca, né? Igual era a Rita Lee. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim: no céu, no mar, na lua, na vila vintém. Essa é uma referência, né, que tá na música Mania de Você. Só que se você reparar na música Mania de Você, a música diz no chão, no mar, na lua. E aqui é no céu, no mar, na lua. Por quê? Porque o símbolo da mocidade é uma estrela. Então ela pede para a mocidade desbaratinar a razão, se jogar no céu, de onde vem a estrela, no mar, na lua e na Vila Vintém, que é o bairro da mocidade. E aí eu chamei a atenção para outra referência musical que tem ali no comecinho do samba, que é Um Belo Dia Resolvi Mudar, que tá também na mesma batida do Um Belo Dia Resolvi Mudar, da música Agora Só Falta Você. E aí é interessante entender em que contexto esse verso está colocado, porque não é à toa, porque ele diz assim: um belo dia resolvi mudar, cansei dessa gente careta. Aos seus bons costumes eu sinto informar, formei outras ovelhas negras. Vamos lá. A música, né, Agora Só Falta Você, ela fala de um eu lírico ali que se desfaz de uma situação que não tá boa, que resolve mudar e tal. Então aqui, um belo dia ela resolveu mudar e cansou da gente careta, que é a expressão que se dizia na época dela para aquelas coisas antiquadas, né? Então ela cansou de tudo isso. E a Rita Lee foi muitas vezes dita como um atentado à moral e os bons costumes, que era outra expressão muito comum na época. Então ela mudou, resolveu mudar, cansou da caretice e fala para quem prega os bons costumes: aos seus bons costumes eu sinto informar, formei outras ovelhas negras. Ovelha Negra é outra música da Rita Lee em que ela fala, né? Levava uma vida sossegada, sombra, água fresca, e aí meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família, que tem aquele peso de ser a decepção, de ser a frustração por seguir caminhos diferentes. Então ela está falando: eu mudei, e para os seus bons costumes eu tenho uma má notícia. Eu trouxe um monte de outras ovelhas negras comigo, né? Porque ela foi uma referência para muita gente aí ao longo da vida. E aí segue na questão musical dela, né? A tropicalista do verbo sem freio porque ela sempre falou e cantou o que dava vontade mesmo, e tropicalista porque ela fez parte, né, principalmente com os Mutantes, que foi a grande explosão musical da Rita Lee, do movimento tropicalista, que era um movimento que bebia de várias fontes estrangeiras, mas que tinha uma pegada de criar uma arte nacional, uma música com uma estética brasileira. Ela fez parte desse movimento. Pra farda, uma língua e o dedo do meio. Rita Lee desafiou o regime militar muitas vezes. Rita Lee, num dos últimos shows que fez, antes de se aposentar, e aí depois voltar atrás da aposentadoria,
falou contra a polícia militar do Sergipe, foi presa por desacato e tal. Então, pra farda, ela sempre deu uma língua e o dedo do meio mesmo. E aí tem um outro trecho muito legal, que é assim, é a constituição visual da Rita Lee, né? Cabelo de fogo e a lente encarnada. Dois jeitos diferentes de falar do vermelho do cabelo, né? Cabelo de fogo, e o vermelho dos óculos, que ela usava a lente encarnada, a lente vermelha também. Mutante da pele marcada por conta das tatuagens, inclusive uma estrela que ela tinha tatuada nas mãos, e mutante vem dos Mutantes, né, do grupo musical do qual ela participou, mas também das várias mutações que ela sofreu como pessoa e como artista ao longo da vida. E aí vem um outro trecho com uma musicalidade muito interessante, com uma referência musical a Rita Lee, mas também com uma referência poética que é muito interessante da gente acompanhar. Transo, rock, samba, pra sentir prazer. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. Eu sou independente, fácil de amar, livre de qualquer censura. Vem bailar minha bateria, não existe mais quem diz. Transo, rock e samba pra sentir prazer é um verso muito, muito, muito inteligente, porque na época da Rita Lee, né, nos anos 60, nos anos 70, esse verbo aí, que de novo eu vou evitar repetir muito para não cair aí na malha fina do algoritmo, ele tinha um sentido de ligar as coisas, de conectar as coisas, de combinar as coisas, né? Então é ela combinando o rock dela com o samba da mocidade para sentir prazer, que aí tem a ver com com a intenção mais contemporânea desse verbo. E aí o agora só falta você, iê, agora só falta você, também na mesma métrica, na mesma batida da música Mania de Você, que abriu a estrofe. Então ela fala que um belo dia ela resolveu mudar lá no começo, e no último verso da estrofe ela fecha essa ideia, dizendo agora só falta você. E aí vem o refrão do meio, que já fala da Rita Lee como uma personagem que cantou muitos amores, né? E cantou também a sensualidade, os desejos. Então ela fala, sou independente, fácil de amar. A Rita Lee, claro que era independente, né? A independência era uma marca dela, e só nessas músicas que a gente mencionou aqui, Um Belo Dia Resolvi Mudar, e também Mania de Você, e também Ovelhas Negras, fica claro, né? Essa liberdade para ser independente que ela tinha, mas claro que também tem uma brincadeira aí com o nome da escola, que é Mocidade Independente de Padre Miguel. Livre de qualquer censura, afinal de contas, ela teve que passar e driblar muito a censura do regime militar no Brasil, porque já cantava nessa época coisas que não poderiam ser cantadas na visão do regime. E aí ela faz o convite, né? Vem, baila comigo, só de te olhar posso imaginar loucuras. Baila Comigo é uma música também, e Posso Imaginar Loucuras também está na música Mania de Você, que já apareceu em outros momentos do samba. Aí vem Amor é Pra Sempre, mais uma música, né? Amor e Sexo, que tem esse verso, e também tem, né? Quem ouviu o samba percebeu que tem a batida desse verso, ele é muito parecida com o da música original, né? O corpo compondo entre a boca e o ventre. Esse verso eu parei um pouquinho para pensar sobre ele, e ele também é muito forte, porque ele fala que a Rita Lee, que aliás compôs muitas músicas com Roberto Carvalho, né? A maioria das músicas com o parceiro de vida dela, com o marido dela, que trocaram declarações maravilhosas aí na vida e depois da morte da Rita Lee já. Nesse verso ela está falando que o corpo dela compunha, né? Tudo que acontece ali naquele corpo, entre a boca e o ventre, todos os desejos que passam ali por aquele corpo, compõem também, né? com a Rita Lee. Dedilha a guitarra, né, o instrumento dela, o lalaiá, arranca as amarras e me bebe quente, meu doce vampiro além do querer. Então tá muito clara aí, né, sendo bem marcada essa questão dos desejos, da sensualidade e tudo mais, mas é destacar que aqui tem uma referência também a outra música, né, que é Doce Vampiro, que além do Doce Vampiro que tem aqui, esse Me Bebe Quente também vem da música Doce Vampiro, que também é uma música cheia de duplo sentido e tudo mais. Meu Doce Vampiro Além do Querer, Desculpe o Auê, né? Rita Lee sempre fez auês mesmo, né? E tem uma música chamada Desculpe o Auê, que era o que ela mais fazia. Auê, pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né? Mas é uma expressão pra falar assim de coisa meio bagunçada, de coisa meio fora da ordem natural, digamos assim. E aí, se é Caso Sério, eu lanço Perfume, mais duas músicas aí, né? Caso Sério e Lança Perfume. Aumenta o volume que eu banco a verdade. Na música dela, ela bancava a verdade que ela tinha mesmo, não tinha medo nenhum de bancar essa verdade. Não adianta prender Santa Rita Liberdade, porque o enredo da mocidade se chama Rita Lee, a padroeira da liberdade.
E aí tem a brincadeira com Santa Rita, né? Santa Rita de Cássia, enfim. Ela, no caso, é a Santa Rita Liberdade, com o trocadilho aí do nome Li e Liberdade, né? Então não adianta aprender. Ela foi presa na ditadura enquanto estava grávida, ela foi presa nesse show aí em Sergipe em 2011, que eu mencionei agora há pouco, já no período, né, de superdemocracia e tal, mas falou contra a PM e foi presa por desacato, mas está dizendo não adianta aprender Santa Rita Liberdade. E aí, esse trechinho, vem seja pagu se entrega, quem foge ao padrão vence a regra, o vem e o quem também tem a batida melódica do nem e do nem, da música Pagu, que é uma homenagem a uma poetisa brasileira, Patrícia Galvão, que era também uma mulher à frente do seu tempo, questionadora e tudo mais, e a Patrícia ganha essa homenagem na música, que é aquela nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é... Eu vou parar de novo para não cair na malha fina do algoritmo aqui, mas todo mundo conhece. E aí fecha com sou voz feminina plural, uma voz feminina que foi plural na vida e na música, né? Passou ali por vários ritmos musicais. Assino a estrela no seu carnaval, é ela assinando a Mocidade, que vai ser a primeira escola da segunda noite do Carnaval do Rio do Grupo Especial, o desfile que vai acontecer na segunda-feira, dia 16 de fevereiro.